Você já tentou dormir em um lugar onde o silêncio é pesado? Não aquele silêncio comum, de cidade pequena ou natureza, mas um silêncio denso, espesso, que parece preencher os ouvidos como água. Um lugar onde o ar parece mais frio à noite, mesmo no verão. Onde o escuro é mais escuro que o normal. Onde até os relógios parecem andar mais devagar. Hoje eu vou te contar a história de um desses lugares, uma pousada antiga, isolada, que se tornou famosa não pelas paisagens, nem pelo conforto, mas pelos hóspedes que juram nunca mais serem os mesmos depois de passar uma única noite lá. A pousada fica numa pequena cidade do interior de Minas, chamada Pedra Alta. Não aparece no Google Maps. Só dá para chegar por uma estrada de terra, passando por um campo abandonado e um trecho de mata fechado. Alguns dizem que a localização foi escondida propositalmente. Outros juram que a estrada muda, como se quisesse afastar quem tenta chegar lá. Mas a construção está lá há mais de 100 anos, de estilo colonial, paredes grossas, janelas com venezianas de madeira escura. Por fora parece uma daquelas casas grandes e acolhedoras, como se saísse de um filme antigo. Por dentro, é outra coisa. A história começou a circular nos anos 90, quando um grupo de estudantes de arquitetura decidiu se hospedar por curiosidade. Um deles tinha ouvido falar do lugar por um parente, que apenas dizia: "Tem uma pousada velha no meio do mato. Fecharam por causa de barulho à noite." Eles acharam engraçado. Barulho no mato? Devia ser bicho, vento, coisa da cabeça. Alugaram o espaço por um fim de semana. E foram. Chegaram no fim da tarde de sexta-feira. A dona da pousada era uma senhora chamada Amália. Pele muito pálida, olhos fundos, mãos sempre trêmulas. Ela os recebeu com educação, mas sem simpatia. Não ofereceu café, nem sorrisos. Só entregou as chaves dos quartos, todos no andar de cima, e disse: "Tranca por dentro." E não. Abre se baterem. Eles riram, claro, pensaram que era superstição. Uma história de vó querendo dar susto, mas naquela noite, ninguém dormiu direito. Segundo o relato deixado por um dos estudantes, às 2h17 da madrugada, começaram a ouvir passos no corredor. Lentos, arrastados, como se alguém deslizasse os pés no assoalho antigo. Mas quando abriram a porta, não havia nada. Poucos minutos depois, o som veio do telhado. E depois das paredes, batidas, toques secos, como se alguém estivesse tentando entrar. Não pela porta, mas pelas frestas, pelos cantos, pelas rachaduras. Um deles, o mais cético, desceu para verificar. Voltou branco. Disse que a sala estava escura demais, que a luz da lanterna parecia ser engolida pelo ambiente. Que viu algo, ou melhor, alguém, um vulto, parado perto da porta da frente, com o rosto virado para a parede. Quando eles perguntaram como era o rosto, ele só respondeu: "Eu não sei, eu vi e esqueci na hora." Na manhã seguinte, foram embora sem tomar café. Amália os observou do batente da porta sem dizer uma palavra. Nunca mais falaram diretamente com ela, mas o grupo, ou o que sobrou dele, se espalhou. Alguns nunca mais se viram. Um deles foi internado 2 anos depois por esquizofrenia repentina. Outro largou a faculdade e começou a andar com uma Bíblia amarrada no pescoço. E o último, o autor do relato, desapareceu em 2003. O diário dele foi encontrado por um familiar. No final da última página, havia apenas uma frase: "Eu tentei não lembrar, mas o quarto lembra por mim." A partir daí começaram a surgir outros relatos. Casais que iam passar um fim de semana e voltavam separados. Turistas que acordavam com hematomas nos braços. Gente que dizia ouvir vozes vindo do armário. E, principalmente, uma presença constante: o quarto da janela do fundo. Segundo a lenda, esse quarto nunca devia ser alugado. Mas por engano, ou por vontade própria, ele sempre acabava ocupado. E quem dormia lá acordava diferente. Pessoas que eram extrovertidas voltavam caladas. Pessoas calmas voltavam agressivas e algumas não voltavam. Hoje em dia a pousada está oficialmente fechada, mas dizem que ela continua recebendo gente.
gente que escuta falar dela por meio de amigos, gente que acha que é só brincadeira, gente que quer provar que nada disso é real. Curiosamente, essas pessoas nunca postam foto do quarto, nem da fachada, nem da senhora Amália, que, segundo os registros oficiais, faleceu em 1996. Então, quem continua recebendo os hóspedes? Talvez seja só história. Talvez seja só um conto de interior. Mas se um dia você estiver viajando por Minas e alguém te oferecer hospedagem numa casa antiga no meio do mato, lembre-se disso e pense 2 vezes antes de aceitar, porque o que vem agora é o que os hóspedes dizem ter visto lá dentro. Vaz histórias sobre a pousada não pararam nos anos 90. Pelo contrário, foi depois que ela fechou oficialmente que os relatos mais perturbadores começaram a surgir, sempre de forma fragmentada, quase como sussurros online. Comentários, apagados, áudios cortados, relatos que aparecem por um tempo e depois somem. Um deles chamou atenção em um fórum anônimo de relatos sobrenaturais. Foi escrito por alguém que se identificava apenas como N e dizia ter ido à pousada em 2012, por recomendação de um motorista de aplicativo. Sim, um motorista. Segundo ele, durante uma viagem ao interior, o carro quebrou em uma estrada de terra e um homem, vestido de forma muito antiga, apareceu e ofereceu abrigo na antiga casa da colina. N disse que aceitou por não ter para onde ir e foi levado direto até a pousada. Não havia placa, nenhuma indicação de que o lugar ainda funcionava. Mas a porta se abriu sozinha. Lá dentro, o ar estava frio. O cheiro era uma mistura de incenso velho, madeira molhada e terra. No hall, um livro de registros empoeirado. E sentado atrás do balcão, um homem, silencioso, imóvel. Segundo N, ele não falava. Apenas estendeu a chave de um quarto no andar superior. A mesma chave que, segundo a etiqueta, dizia Quarto dos Fundos, Vista da Mata. Durante a madrugada, N relatou ouvir barulhos vindo de dentro do colchão. Sim, de dentro, como se houvesse algo se mexendo sob o corpo dele. Quando levantou para acender a luz, ela não funcionou. A janela estava aberta, mesmo que ele jure tê-la fechado. E do lado de fora, ele viu alguém parado olhando para o quarto, mas não de frente, de costas, imóvel, com os braços colados ao corpo e a cabeça levemente inclinada para o lado. Ele piscou e a figura desapareceu. Quando tentou sair do quarto, percebeu que a porta estava trancada por fora. E então, começou a escutar. Não passos, não vozes, mas palavras ditas com a própria voz dele. Frases que ele nunca tinha falado em voz alta, mas que reconhecia como seus próprios pensamentos. Era como se o quarto estivesse lembrando por ele, como se as paredes estivessem devolvendo tudo o que ele tentou esconder. Na manhã seguinte, a porta estava destrancada. Ele desceu e encontrou o hall vazio. Nenhum funcionário, nenhum registro, nenhuma alma viva. Saiu correndo pela estrada, voltou a pé até o posto mais próximo. Quando pediu ajuda e contou onde esteve, o frentista apenas disse: "Se você saiu de lá sozinho, agradeça. Nem todo mundo sai." Depois disso, N nunca mais comentou o assunto, mas outro usuário do fórum encontrou o comentário e respondeu. Disse que esteve na mesma pousada, que o quarto dele também era o dos fundos, e que até hoje, às 2h47 da manhã, a porta do quarto se abre sozinha, mesmo trancada, mesmo em outra cidade, mesmo em outro país. O mais estranho é que todos os relatos coincidem em 3 pontos. A figura parada do lado de fora, a sensação de que o quarto sabe quem você é. E o espelho? Ah, sim, o espelho. Segundo os hóspedes que sobreviveram à experiência, o espelho do quarto dos fundos não reflete corretamente. Não é que ele esteja quebrado, mas ele atrasado, como se o reflexo demorasse milésimos de segundo a mais para acompanhar seus movimentos. E às vezes, segundo eles, o reflexo não acompanha. Um homem contou que, ao acordar de madrugada, olhou para o espelho do quarto e viu a si mesmo, mas não deitado. O reflexo estava em pé, parado, olhando direto para ele. Ele disse que ficou congelado por segundos.
que piscou. E quando abriu os olhos, o espelho estava coberto de vapor, mesmo sem nenhum sinal de calor no ambiente. Outro hóspede afirmou que trancou o espelho com um lençol. No dia seguinte, o lençol estava dobrado na gaveta e o espelho coberto por palavras escritas com algo que parecia carvão. As palavras diziam: "Você voltou, mas não saiu." Essa frase apareceu em mais de um relato, inclusive em um áudio publicado por uma influencer que quis visitar o local para gravar conteúdo. O vídeo foi gravado até a parte em que ela mostrava o quarto. Depois disso, silêncio. O áudio que sobrou era apenas uma gravação de respiração ofegante. Ao fundo, ouvia-se uma frase repetida várias vezes: "Ele está no espelho. Ele está no espelho. Ele está no espelho." O vídeo foi retirado do ar 3 dias depois. A criadora nunca mais postou nada. A conta dela continua ativa, mas sem atualizações. E o nome da pousada nunca foi mencionado. O que nos leva à pergunta inevitável: se ninguém sabe onde exatamente ela fica, como ela continua recebendo hóspedes? Talvez ela não esteja em um lugar fixo. Talvez a pousada não seja um prédio, mas uma presença. Algo que te encontra quando você está vulnerável, cansado, distraído. Talvez até hoje, nesse exato momento, ela esteja aberta. Porque agora vem a parte mais estranha. O que os moradores da cidade vizinha viram na noite em que a pousada foi supostamente queimada até virar cinzas. Acredita-se que a pousada tenha sido destruída em 2018. Segundo moradores da cidade vizinha, um grupo de jovens, supostamente ligados a uma seita de ocultismo moderno, tentou passar uma noite inteira no local. Não avisaram ninguém. Chegaram à noite com câmeras, lanternas e uma intenção clara de desafiar a lenda. O que aconteceu nas horas seguintes nunca foi totalmente esclarecido. Mas, às 4h33 da manhã, uma espessa fumaça começou a subir da direção da colina onde ficava a pousada. Um fazendeiro que morava a cerca de 2 quilômetros relatou ter visto chamas altas, mas sem barulho de madeira queimando. Segundo ele, o fogo fazia som de gente gritando. Quando os bombeiros chegaram, chamados por moradores que viram a fumaça, não encontraram estrutura nenhuma em pé. Só cinzas, nenhum corpo, nenhum carro, nenhum vestígio de que alguém tivesse estado lá. Mas o cheiro ainda estava no ar. Mistura de cabelo queimado, metal derretido e alguma coisa antiga. Um odor que o bombeiro mais experiente descreveu como o mesmo cheiro que a gente sente em velório, só que multiplicado. No relatório oficial consta apenas incêndio não conclusivo, possível combustão espontânea devido à madeira envelhecida. Mas quem vive por ali conta outra versão. Uma mulher que morava em um sítio nas redondezas disse que viu uma coisa naquela noite, algo saindo do fogo. Não era gente, não era bicho, era sombra. Ela descreveu como uma mancha andando em pé, mas sem pernas, flutuando, indo embora como se não estivesse com pressa nenhuma. Nos dias seguintes, moradores relataram anomalias nos arredores. Relógios que paravam às 2h47 da madrugada, espelhos que trincavam sozinhos, animais que se recusavam a passar pelo antigo caminho da pousada e pessoas que acordavam com cheiro de fumaça no travesseiro. Mas talvez o mais perturbador de tudo seja o seguinte: a pousada ainda aparece para algumas pessoas, mesmo depois de destruída, mesmo depois de queimada. Uma garota de 17 anos chamada Érica disse que se perdeu em uma viagem com os pais e encontrou uma casa grande, muito antiga, com placas de madeira no portão. Bateu na porta. Foi recebida por uma senhora muito pálida, de olhos fundos. A mulher disse que não havia quartos disponíveis, mas que ela poderia entrar mesmo assim. Érica recusou, mas no dia seguinte, ao ver fotos antigas da pousada, encontradas num grupo online de mistérios, apontou exatamente o mesmo lugar, mesmo portão, mesma fachada, mesma senhora. O problema: foto era de 1994 e mostrava a dona da pousada, Amália, no caixão,
O corpo dela foi sepultado no mesmo dia em que os primeiros relatos de hóspedes diferentes começaram a surgir. O que levanta uma hipótese assustadora. E se a pousada não for apenas um prédio? E se ela for uma espécie de armadilha? Um eco de algo que não aceita ser esquecido? Alguns estudiosos do paranormal dizem que certos lugares absorvem tanto sofrimento, tanto medo que se tornam conscientes. Não como uma pessoa, mas como uma coisa. Um espaço que aprendeu a se alimentar daquilo que os outros tentam enterrar. E nesse caso, a pousada não foi destruída. Ela apenas mudou de forma. Ela não precisa mais existir fisicamente. Ela pode simplesmente aparecer para você durante uma viagem, numa noite em que a estrada parece mais longa, quando o sinal do celular some e você vê uma luz à frente. Uma casa antiga, solitária, com uma plaquinha de madeira que diz quartos disponíveis. E aí a pergunta volta. Você teria coragem de dormir aqui? Pense bem, porque segundo os relatos mais antigos, a pousada não obriga ninguém a entrar. Ela só convida. E quando você aceita, quando cruza a porta, quando deita na cama, quando fecha os olhos, ela fecha com você. E quando você acorda às 2h47 e vê o espelho do quarto e percebe que seu reflexo está te observando, parado, com a cabeça levemente inclinada e a respiração fora de sincronia, não adianta rezar, não adianta correr, porque o quarto já te conhece e o que entra nele nem sempre é o que sai.